Agora que estamos totalmente acordados, aula nova, dia novo, vamos ver as perdas de carga usando a fórmula universal. O fator F é o que a gente quer achar. Tá? Eu vou mostrar o gráfico verdadeiro do fator F, aqui em cima. E este é o gráfico do fator F. Este é o gráfico real do fator F. Tá? Isso já vimos na aula de Reynolds, como funciona, mas agora vamos ver mais profundamente como que funciona. Esse fator F é dividido em uma zona laminar, que aí tudo funciona, o escoamento ele é independente. Desculpem a troca de... aqui, nesta zona laminar, quando o escoamento é pequeno, essa camada laminar beta fica independente da espessura dos tubos. Ou seja, o comportamento da água aqui nessa zona laminar é o mesmo, independente que seja um tubo de concreto, de aço ou de PVC. Ele se comporta assim, numa forma linear. Aí após essa zona de transição, tem uma zona de transição, aí começa a comportar diferente. Quando é liso, seria esta parte de embaixo, né? Aqui dividem em zona 2, zona 3 e zona 4. Então na zona 2 ainda está todo funcionando igual. Aqui na zona 3 já difere em função da espessura do tubo. Aqui pode ser, por exemplo, cimento, aqui o 3, e o 1 pode ser um tubo liso, que seria PVC. Então o comportamento já fica mudando no turbulento. Então aqui o que nos interessa seria mais ou menos zona 2 e zona 3, que seriam os casos reais. Então, região 1 é uma zona de escoamento laminar, Reynolds menor do que 2000. O coeficiente de atrito é calculado de acordo ao Poiseuille, equação 26, de acordo a esta equação. O F vai ser 64 dividido entre Reynolds, tá? Reynolds. Então, para achar o F na zona laminar é facinho. 64 divide entre Reynolds. Então, essa zona, se seria tudo assim, seria legal. Zona 2, 3 e 4. Então, esse gráfico que a gente viu, quando o Reynolds é maior do que 4000, foi criada uma fórmula desse tipo, onde tenho aqui o F de aqui e outro F de aí. Essa equação foi obtida por Colebrook-White através da teoria de turbulência. Então, com isto eu posso desenhar a região 2, 3 e 4 aproximadamente como acontece no real. Então, 1 sobre raiz de F, eu já tenho raiz de F, igual menos 2 logaritmo de E rugosidade relativa absoluta dividida entre o diâmetro. Ou seja, a tendência a ser zero quando é tubo de PVC. A tendência aqui é zero. Então podemos colocar zero se usamos tubo de PVC. Mais 2,51 sobre Reynolds. Aqui na bibliografia colocam o Y separado, mas é Reynolds, raiz de F. Mas eu tenho raiz de F nos dois lados. E agora? Bom, para resolver este problema, temos que fazer um cálculo bem interessante. Isto vale a pena fazer o cálculo no Excel. Tá? Então eu vou copiar no Excel. Colar. Bom, aqui eu vou colocar, por exemplo, eu vou ter um Reynolds igual a 5000, tá? O Reynolds, bom, é a... já posso fazer um exemplo. Reynolds igual a velocidade vezes o diâmetro entre μ.
Isso devem lembrar da aula anterior. Tá? Então, se a velocidade do fluxo, para saber a velocidade, eu tenho a outra fórmula da continuidade. Vazal é igual a velocidade vezes área. Então, dados do projeto, pode ser, eu preciso uma vazal de 2 litros por segundo. Então, esse valor vai ser mais isso dividido entre 1000. Isso vai ser, para de preguiça, litros sobre segundo. Então, vou transformar as unidades. Aqui, como segundos está na parte, litro está na parte superior, eu vou colocar litro na parte inferior. E aqui em cima metro cúbico, porque as fórmulas tenho que usar assim. 1000 litros dá 1 metro cúbico. Então aqui elimino litro com litro. Vai sobrar metro cúbico por segundo, ou seja, sobra metro cúbico por segundo. Então, as unidades sempre tenho que colocar no lugar certo, nas unidades certas. Então, mais 2 vezes 1 dividido entre 1000, 0,002 metro cúbico segundo. Então, já tenho a vazão, a área. Bom, a área vem porque eu tenho que ter o diâmetro. Se não, ou tenho que chutar um diâmetro. Então, quando tratamos de projeto hidráulico, o diâmetro a gente chuta. Então, por exemplo, eu posso chutar um diâmetro de 25 milímetros. Se faz todo o cálculo hidráulico e se deu tudo certo, eu posso colocar um diâmetro de 20 milímetros. Porque esse diâmetro pode ser melhor, né? Mais barato. Deu tudo certo. Aí já não posso reduzir, porque é o mínimo. O mínimo para... Dependendo das redes, né? Dependendo das redes de água e as normas. Mas se não deu certo, aí eu incremento. Então, quando você faz o cálculo hidráulico, no mesmo epanete, a gente chuta um diâmetro. E se esse diâmetro dá certo, aí a gente vai tentativa, erro, até dar certo. Então, milímetros. Vou transformar a metros. Como milímetros está na parte superior, eu vou colocar milímetro na parte inferior para poder eliminar. Metros eu vou colocar na parte superior. Então, sei que 1000 milímetros dá 1 metro. Então, aqui eu já posso eliminar milímetro. Vou eliminar com milímetro. Então, estou transformando, vai ser igual a mais 25 vezes 1 dividido entre 1000. Então, isso vai me dar 0,025 metros. Todo no sistema internacional. Então, agora para determinar a velocidade. A velocidade vai ser vazal dividido entre a área, porque a área ela vai ir aqui a dividir. Então, velocidade igual mais a vazal, metro cúbico por segundo, dividido entre a área, parênteses, π vezes diâmetro ao quadrado dividido entre 4, fecha parênteses. A ver, revisar. Vazal dividido entre π vezes diâmetro ao quadrado entre 4. Bom, já tenho a unidade metro cúbico sobre segundo dividido entre metro quadrado, que seria a área, vai dar metro sobre segundo. Então já determinei aqui a velocidade. Eu gosto de um verdinho. Agora o reinos, vou determinar esse reinos. A velocidade 4. Está muito rápido. A velocidade nos tubos projeta-se mais ou menos de 1 até 3. Porque
Se a velocidade for muito baixa, qualquer uma impureza pode ir acumulando e entupindo a longo prazo os tubos. Bom, essa velocidade mínima acho que é 0,5, tá? Só que a velocidade máxima, quando é muita velocidade, eu já estou sabendo que vai ter muita perda de carga. Como vai ter muita perda de carga, possivelmente tenha cavitação, quando é muito rápido. Então aqui, como o limite é 3, está 4, até que dá. Mas já fico de olho nisso, que eu vou ter que incrementar o diâmetro. Se incremento o diâmetro aqui, não sei, eu vou colocar 32, que é o próximo tubo. Aí incrementei o diâmetro. Lembra essa fórmula? Vazal igual a velocidade vezes área. Então, incrementei o diâmetro. Aqui, incrementei a área, a velocidade ela diminui. Bom, agora eu vou diminuir o diâmetro, 25, e a velocidade sobe. Eu vou colocar 32. Aí a velocidade já fica dentro da faixa do real. Então, 2,5 é uma boa velocidade. Então, velocidade vezes diâmetro. Cada diâmetro. Aqui, vezes diâmetro. E esse fator de 1000 é 1,004 e a menos 6. Então, 0,12345,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, então meu número de Reynolds vai ser igual a isso, multiplico por 0,32 e divido entre esse valor adimensional. Então Reynolds vai ser 79.000. Se vemos no gráfico aqui, se eu quiser fazer graficamente, $79.000. Aqui 10 elevado a 4. 10 elevado a 5. 10 elevado a 5 seria 100.000. Aqui 10 elevado a 4. 1, 2, 3, 4 zeros. Seria 10.000. Então, meus 79.000. Este 8 seria 80.000. Porque aqui este 10 para 5 é 100.000. Então justo aqui é este valor que coloquei. Essa linha azul está quase no 8. Então ele estaria bem no 79.000. Eu vou clicar aqui, eu vou subir um pouco. Então graficamente, se eu pego aqui o 8, 79.000, o valor vai me dar mais ou menos 0,15, 16, 17, 18, 0,019 aproximadamente tem que me dar. Tá? Então aqui vou no Excel, né? Aqui tenho que resolver essa equação. Então essa equação, tá? Eu vou resolver por um método iterativo para poder determinar esse valor de F. Bom, esta equação é muito legal. Como que eu vou resolver? Bom, chama tentativa erro sobre raiz de F. Então, aqui eu vou ter que fazer isso daqui. Aqui. Chute. F, eu vou chutar um valor 0,0018. Os valores de F, eles ficam entre 0,015 até 0,03. Então poderia até chutar um 0,02. Então é um chute com os valores mais ou menos médios do resultado. Então aqui raiz de F mais F eleva a 0,5 igual menos 2 logaritmo. Isto só tem que ser texto, tá?
menos 2 logaritmo, abro parênteses, rugosidade absoluta entre diâmetro, é como estou usando um negócio liso, um tubo liso, aqui vai ser 0 mais. E aqui 2,51, fecho, só que eu vou dividir esse entre reinos mais número de reinos vezes o mesmo raiz de f. Ou seja, eu estaria multiplicando por esse mesmo valor raiz de f. Então, por que não tirar os raízes? Bom, quem fez foi o Colebrook. Perguntem para ele, a Colebrook e o White, eles que fizeram assim. Então, aí já tenho esse valor. Então, eu chutei um valor. Do lado direito, eu vou colocar mais 1, divido entre esse valor. E agora, do lado esquerdo, eu vou colocar menos 2 logaritmo desse valor. Bom, então, de um lado, temos 7,07, tá? Do outro lado, menos 2 vezes log. Então temos que usar esse logaritmo. 0 mais, um novo parênteses, 2,51, 2,51, que divido entre o número de reinos. Fecho parênteses, fecho parênteses. Bom, esse 0 já sei que vai eliminar. 2,51 entre 7,29. Bom, então aqui eu vou colocar agora esse em lilas. Não deu. Então se eu chuto aqui 0,018, já deu quase certo. Então, como eu poderia chutar bem melhor? Aqui eu vou ensinar uma ferramenta para vocês chamada de Solver e outra ferramenta chamada Atingir Meta. Então, se notam, aqui eu tenho que ir chutando esse valor. Esse modifica este, modifica este. Chuto esse valor até que estes dois sejam iguais. Então, 0,019, quase iguais. Tá? Então, tenho que chutar. Então, se vamos para dados, acho que valida aqui neste submenu, não. Estrutura de tópicos, não. Atingir meta. Então, entrem aqui nesse menu, né, e fala atingir meta. Então fala definir uma célula. A célula que eu quero ir chutando seria essa F14. Agora, não, desculpem. Esta célula, não, aqui. Bom, este atingir meta, ele fala definir uma célula, por exemplo, esse que tem que ser um certo valor e alternar uma certa outra célula. Então a solução aqui é fácil, tá? Ver aqui seria subtraindo. Então é o jeitinho, mais isto menos esse daqui. Então, para poder usar esse atingir meta, eu vou iterar isso daqui até que este valor seja 0. Porque seria esse daqui menos esse daqui, dar 0, é meu intuito. Então aqui eu coloco teste de hipóteses, atingir meta. Então, eu quero que essa célula seja valor de 0. Alternando que célula? Essa daqui, a 0,019. Ok. Então, ele já iterou. E fala, atingir meta, encontrou uma solução. Valor de destino é 0, mas aqui coloca 0,00000007. E aí, qual que seria o valor? Ele já colocou aqui. Então, o valor
0.018894. Copiar, colar especial. Vou colar. Então, o atingir meta me deu já essa resposta. Então, esse seria o valor de f. Agora, tem um outro, eu vou colocar aqui 0.2, né, que chama o solver. Esse atingir meta, ele é bom, só tem um problema. Quando ele faz as iterações, quando o teu valor é muito pequeno, por exemplo, 0.00003, e você começa a iterar, aí ele dá problemas. Ele converge muito rápido. A solução para isso, né, se fosse aqui, por exemplo, assim, e o valor procurado seria 0.000001, aí ao atingir meta tem problemas, porque são números pequenos. Qual que é a solução? Multiplico isso vezes um certo valor, e aí eu itero esse outro valor, e aí já funciona. Mas no caso aqui eu vou ensinar outra ferramenta. Vocês vão para dados, solver. Em algumas computadoras tem que ligar esse software. Este é um atingir meta turbinado. Tá? Então fala definir o objetivo. Este é daqui. Eu quero que seja máximo, mínimo ou um valor de... eu quero que seja um valor de 0. Alternando células. Além desta célula, eu clico aqui, posso colocar várias, ou seja, uma fórmula bem maior, que eu tenha 2 ou 3 variáveis, eu posso colocar aqui. Na prática, máximo usem com 2. Quando já com 3, não tem os resultados aí que você espera que o computador faça por você. Aí é melhor você ir chutando, sempre chutando. Define uma e itera 2. Define uma e itera 2. Define uma e itera 2. Também o software não é mágico. Nesta parte de aqui, tem a parte adicionar restrições. Esse adicionar eu posso falar, eu quero que essa célula seja positiva. Ou seja, a célula maior do que 0. Então, posso colocar restrições, que essa célula seja igual que essa outra célula. E aqui eu vou colocar resolver. E fala, o solver encontrou uma solução. Todas as restrições foram satisfeitas. E aqui o solver achou a mesma solução que o atingir meta. Então, com essas dois negócios do Excel, né? Acho que mostrei aí, aprendemos bastante, né? Como achar a solução de uma fórmula que tem o mesmo valor aqui e aqui. E como determinar o coeficiente f para determinadas condições. Agora vamos no gráfico 0.018, quase 0.019. Então, se pegamos aqui o valor 0,15, 16, 17, 18, quase ele fica no 19, ou seja, esse 0.0188 que achamos é aqui o mesmo valor que achamos no diagrama de Moody. Então, para esses valores de E, para quem quiser, aqui tem essa tabelinha, né, que fala concreto, madeira, rubber, borracha, brass tubing, esse não sei, iron, aço galvanizado, este seria um aço um pouco mais velho, este steel acero, comercial acero. Então aqui temos os valores em milímetros para quem quiser saber esse valor. Bom, eu gostei desse exercício.
bem interessante, para poder determinar o f tendo que valores? Bom, para determinar o f, eu preciso da vazão, né? Eu vou precisar sempre vazão, eu vou precisar sempre do diâmetro. Aqui só preciso esses dois valores para determinar f: vazão, diâmetro e material, né? O material que seria PVC. Pronto, então já tenho. Para determinar os reinos, para determinar o f, preciso vazão, diâmetro e o material. Agora voltamos para cá. Aqui a velocidade eu já calculo com a vazão e o diâmetro. Aqui já tenho o diâmetro. Então aqui é só colocar quantos metros de tubo tenho para determinar a perda de carga, porque já determinei o F em função da vazão e do diâmetro. Agora tive uma ideia interessante, já que sempre usamos PVC, daria para fazer uma fórmula, um gráfico bem mais direito. F em função do diâmetro e da vazão. Aí você entra vazão de um lado, entra diâmetro do outro lado e já tem o F. Ficaria bem mais fácil. Mas mais fácil ainda é o computador fazer tudo isso para nós, né? Bom, então com isso vemos como se calcula esse fator F, que seria o mais complicado de calcular. E aí assim, só uma coisa, né? Essa fórmula é para região 2, 3 e 4. Se o fluxo for laminar, temos que usar essa de aqui. Na prática, usem esta de aqui, porque você vai calcular para uma vazão bem pequenininha. Não é lógico. Você tem que calcular para a vazão de projeto, que seria uma vazão turbulenta. Então, do ponto de vista prático, essa fórmula de Colebrook-White funciona. Então, essas seriam as principais fórmulas, as que surgiram inicialmente. Depois, o mesmo Colebrook-White foi modificando a mesma fórmula dele. Então, ele pegou aqui a fórmula, expressou primeiro o valor do parênteses, isto já seria para água. Esta expressão é a de Prandtl, é válido para certos valores de Reynolds. Na região 3, aí criou outra fórmula, mas não vale muito a pena. Ou seja, foi modificando. Tem um cara chamado até Swami, como fala? A ver, fórmula Swami Jain. Então, essa fórmula me foi dada lá na USP. É uma fórmula bem legalzinha. Esta daqui, a fórmula de Swami James. Esse Swami James, ele usa esta fórmula que atinge praticamente tudo. Ou seja, ele usa uma matemática, e aqui, se notam, é a fórmula da parte laminar. Então, pela matemática, quando os valores de Reynolds estão perto do 2000, este valor tende a zero. Quando ficam maiores do que 4000, essa primeira parte é a que tende a zero. Então é uma fórmula que inclui tudo. É uma fórmula para tudo, tá? Então essa fórmula eu recomendaria, né? Para quem quiser usar uma fórmula que faça tudo. Eu já vou colocar no texto. Print screen. Vamos no Paint. A fórmula de Swami Jain. Então, esse gráfico que vocês viram, né? Aqui eu vou colocar no final, fórmula de Swami Jain. Depois conserva.
fórmula Swami-Jain. Região. Todas as regiões. Então a fórmula de Swami-James, aí já fica o texto para vocês. Então, a região 2 foi modificando, a região 3 já foi uma fórmula um pouco mais prolixo. Então foram surgindo diversas fórmulas e diversos pesquisadores foram colocando diversas fórmulas para a região 1, 2 e 3. A equação 29 é conhecida como a expressão de Nikuradse para simplificar a solução das equações. O professor Podaliro elaborou fluxograma que levam o seu nome. Fluxogramas de... Esse professor foi meu orientador na USP no meu doutorado. Ele que me ensinou o Swami-James. Uau, nossa, meu orientador é o bichão mesmo. Bom, então, só que essas fórmulas agora já está tudo lá colocado no computador. E quando você usa o EPANET, é só colocar, eu quero usar Darcy Weisbach, que usa a Universal, e aí ele já coloca tudo isso dentro do computador. Essa também é muito bonita de colocar, né? Que ela vai passando assim de todas as zonas. Aqui laminar, do turbulento é um ponto médio, e aqui esse turbulento é essa de aqui. Esta fórmula é bem legal. Se você quer juntar duas fórmulas, sejam as que sejam, em função de um outro número, usa esta de aqui. Então, para a parte acadêmica, essa é fantástica. Bom, vamos para a fórmula de Hazen-Williams. A fórmula de Hazen-Williams é fácil, por isso deixei para o final. Para aplicar a fórmula de Hazen-Williams, algumas restrições devem ser feitas. Fluido escoando deve ser em temperatura ambiente, o diâmetro deve ser maior ou igual que 50 milímetros, mas funciona também com menores, a diferença é pouca. O escoamento deve ser turbulento, que é a maioria dos casos. Então podemos usar isso na maioria dos casos. O tubo é de 25, de 32. Também dá um valor bem perto, dá-te um valor mais conservador. Então, a maioria do mundo usava essa daqui, Hazen-Williams. Porque é fácil. Olhem aqui. Perda de carga é um valor 10,646, um comprimento D, que é dado, Q, que é a vazal, e o C. O que é C? É o coeficiente de Hazen-Williams que depende do material. Então, está tabelado aqui, uma tabela em continuação, né? E esqueci da tabela. Mas eu vou colocar aqui a tabela para que vocês tenham o valor. A ver, espere um momento. Deixei rodando.
Bom, é, o coeficiente de Hazen-Williams, aí é só procurar aí na internet. Cobre, o valor é 130. Cimento amianto, 140. Plástico, vidro, 140. Tijolos bem executados, 100. Então aí é só procurar essa tabela, né, dos coeficientes de Hazen-Williams e substituir aqui. Na parte do exercício prático, aí temos esse valor. Vamos parar um pouco de preguiça e vamos a fazer nosso exercício aqui. Já que temos os valores, aqui vou deletar isso aqui, colar, fórmula de Hazen-Williams. Aqui eu vou eliminar aqui toda essa parte. E agora vamos determinar as perdas de carga de Hazen-Williams. Então, perdas de carga delta F. No outro só achamos o Fzinho, a gente não achou a perda de carga. 10,646. Bom, vamos assumir um comprimento, não sei, 100 metros. Agora o diâmetro mais diâmetro elevado a 4,87. E aqui mais vazão, que seria 0,002, dividido entre o C. C, se usamos de plástico, seria 140. Então, vazão dividido entre C. Mas tudo isso fica elevado a 1,852. Pronto, então a perda de carga seria igual a mais 10 vezes 100 dividido entre isso e multiplica por esse. Pronto, essa seria a perda de carga. Tá vendo? 10,46 multiplica por 100 dividido entre o diâmetro. O diâmetro está em metros. Vazão. Então aqui podemos ver uma coisa interessante. A perda de carga é 21 metros. Então o diâmetro é muito pequeno e as perdas de carga vão ser gigantescas. Perder 21 metros é uma loucura. Tá? Então 2 litros por segundo nesse diâmetro está dando muita perda de carga. O que eu tenho que fazer? Vou colocar diâmetro de 50. Olha, de 32 subir ao próximo comercial, que seria 50. Bom, no próximo comercial é 40. Já reduziu a 7. Tudo bem. Eu coloco de 50. 2,5. Esse já ficou dentro do real. Ou seja, em 100 metros, perdi 2 metros de colunas de água. Está dentro do aceitável. Perder 20 e tantos metros de colunas de água, aí já não é aceitável, não. Então, este daqui seria Hazen-Williams. Bom, vamos fazer universal. Aqui o HF vai ser igual a quanto? Bom, eu vou tirar isso. Vamos pela fórmula universal. Chega de preguiça. Cadê o universal? Aqui está. Copiar. Vamos aqui. Fórmula universal. Então, o Fzinho era 0,088. O L, esse L passa lá para cima, seria 100, como 100 metros, igualzinho que aqui em cima. Velocidade mais velocidade ao quadrado. E todo sobre 2G, 9,81.
Então, agora para descobrir a perda de carga usando a universal, mais Fzinho, vezes o 100, vezes velocidade ao quadrado, divido entre 2, divido entre a gravidade. 0,099. Está faltando diâmetro. Ou seja, os dois valores não estavam batendo, porque estava faltando diâmetro. Então, L sobre diâmetro, não, é F, L. Então, aqui ainda vou dividir entre o diâmetro. Então, a universal, ela está dando um valor um pouco diferente. Para 100 metros, perder 2,4 e perder 2, estão bem perto. Então, esta que seria a mais recomendada. Tá? É a mais complicada, mas é a mais recomendada. Agora vamos a uma última. A última que vamos ver é a da NBR. Tá? Ufa, até que enfim a última. Hazen-Williams. A fórmula de Fairweather-Xiao. Essa é a fórmula recomendada pela NBR. Só que da NBR tem um errinho quando ele pede o J. O J ele coloca em quilopascal por metro. E ao transformar esse quilopascal, tem um errinho de 0,00 uma coisinha. Tá? Então eu prefiro usar a fórmula original, que seria esta daqui. A diferença não dá muita. E como que é a fórmula? J, que seria a perda de carga unitária em metro por metro, é igual a 0,002021 vazal elevado a 1,88 dividido entre diâmetro 4,88. Então, para tubo de aço, ele dá uma fórmula. Para tubo de PVC de água, dá outra fórmula. E para tubo de cobre de água quente, dá outra fórmula. Então, é a única que tem assim, direcionado para água quente. Então, como vocês estão usando água quente, eu recomendo que usem essa daqui. Vamos ver como que dá o resultado. Vazar o diâmetro já sabemos que temos. Não precisamos coeficientes nem tabela, porque aqui já colocou para os casos mais comuns. Então, vou copiar lá no Excel a fórmula, né? E aqui ele já fala só um momento, aqui vou copiar só a formulinha, tá? Só formulinha para que não atrapalhem. Pronto. Então vamos usar Fairweather-Xiao, que seria o recomendado pela NBR. Recomendado. Então, universal vale para tudo, mas o bom é porque tem água quente e água fria. Essa seria uma vantagem muito grande. Tá? Então, o J é HF vezes L. Então, tenho que colocar aqui. O fator seria 0,00085. Comprimento 100 metros de tubo. Agora, vazal mais vazão, que vou elevar a 1,75. E o diâmetro, mais diâmetro, que eu vou elevar a 4,75. Quanto quedará em metros? Mais esse valor vezes 100 vezes vazão dividido entre o diâmetro. 2,42. Se notam o valor de Hazen-Williams e de Fairweather-Xiao, eles estão bem perto um de outro. A universal ele está dando um valor mais real, cientificamente, academicamente é melhor esse. Só que estas duas, como fornecem valores mais conservadores, uma perda de carga maior, então não tem problema de usar, é mais conservador. Agora falam que
Esto tenho que usar para diâmetros de 25, 50, ou seja, está certo. Se eu trocar um diâmetro de 32, olhem como muda as perdas de carga, 21, 20, 18. Então estas duas estão bem perto uma de outra, a diferença é bem pequena. Então, por mais que universal é mais recomendada, a norma que recomenda essa outra, podem usar qualquer uma das três do meu ponto de vista. Se teu chefe for muito estricto, usa Firewheel PCA. Os computadores usam Hazen Williams e Darcy Weibach, que seria também da Universal. Então, por mim, trocaríamos todo para Universal, é cientificamente melhor. Só que como poucas pessoas também usam e aceitam, ou seja, no futuro sim, quando vocês se formem, é Universal. Mas os softwares, a maioria usa esse de aqui e outros softwares usam esse de aqui. Então agora a decisão seria do engenheiro praticamente. Então com isso quase que acabamos tudo, só faltaria perdas de carga localizadas.